deputados federais Alceu Moreira, Marcel Van Hatten, Pedro Westphalen, Pompeu de Matos e Tenente Coronel Zuco, abordando o tema Desafios dos Gaúchos para a Superação da Catástrofe. Por favor, eu peço mais uma vez que aqueles que ainda não o fizeram, ocupem os seus lugares às mesas, por favor. E agradeço, se possível, a atenção de todos. Senhoras e senhores, este nosso encontro está sendo transmitido pelo nosso canal no YouTube da Federação. As perguntas aos palestrantes podem ser feitas através das redes sociais ou pelo WhatsApp. O número os senhores têm nos displays que estão sobre a mesa. Senhoras e senhores, queremos de imediato agradecer aos nossos patrocinadores. Master, Corsan, nossa água sempre acha um caminho até você. Platina, KPMG, Diamante, Braskem, Icatu Seguros, Rio Grande Seguros e Previdência, LAM Construções e Engenharia. Patrocínio ouro de CDL Porto Alegre, Unimed Federação RS e Wilson Sons. A cooperação é do Sebrae RS. O apoio, Dinamize, Onda Web, Seletos e VH Audiovisuais. A parceria do Correio do Povo, do Grupo RBS, do Jornal do Comércio, O Sul, Rádio Bandeirantes, Rádio Guaíba, Record RS e Rede Pampa de Comunicação. Senhoras e senhores, o presidente da Federação, Rodrigo de Souza Costa, agradece as presenças das autoridades, dos nossos palestrantes, deputados federais, Alceu Moreira, Marcel Van Hatten, Pedro Westphalen, Pompeu de Matos e Tenente Coronel Zuco. Obrigada. Desembargador Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, representando a presidência do Tribunal de Justiça do Estado. Secretário Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, César Schirmer, que representa neste nosso encontro o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Vereadora Mariana Pimentel, segunda secretária da mesa diretora, representando a Câmara Municipal de Porto Alegre. E ao saudá-la, saudamos os vereadores que nos prestigiam com as suas presenças. Senhores deputados estaduais, Felipe Camozato, Capitão Martim, Cláudio Branchieri, Luciano Silveira e Patrícia Alba. Presidente da Federação AGV, Wilson Neuer. Vice-presidentes da CDL Porto Alegre, Carlos Schmedeck e Sérgio Galbinski. Presidente do Conselho Superior da Federação, Humberto Ruga. E ao saudá-lo, saudamos os conselheiros e dirigentes da Federação aqui presentes. Ex-presidente da Federação, Ricardo Russovski. Senhora ex-presidente da Federação e presidente do Conselho da Mulher Empreendedora da Federação, Simone Leite. A senhora vice-presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, Rosane Alves Pereira, e em seu nome saudamos os demais presidentes, diretores e representantes das associações e câmaras de comércio, indústria e serviços do Estado. Senhor Arley Romeiro, presidente da Associação dos Empresários do 4º Distrito Vítimas de Enchente. Senhoras e senhores empresários, senhoras e senhores colegas da imprensa. Peço a gentileza dos senhores para que possamos receber neste palco o presidente da Federação, Rodrigo Souza Costa, para a sua saudação. Por favor, presidente. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos, uma grande honra estar com vocês.
Começo cumprimentando a todas as autoridades já nominadas pelo protocolo e cumprimentar os nossos painelistas, que muito nos honram com a sua presença, os deputados federais, Alceu Moreira, Marcel Van Hatten, Pedro Westphalen, Pompeu de Matos, Tenente Coronel Zuco. Muito obrigado por terem aceito o convite, por estarem aqui conosco. Cumprimentar o desembargador Antônio Maria, que representa a presidência do Tribunal de Justiça do Estado. Cumprimentar o nosso amigo, secretário municipal de Planejamento de Assuntos Estratégicos de Porto Alegre, César Schirmer. Obrigado pela parceria. Cumprimento a senhora vereadora Mariana Pimentel, aqui representando a Câmara Municipal de Porto Alegre. Cumprimentar os nossos deputados estaduais, Felipe Camozato, Capitão Martim, delegada Nadine, Cláudio Branchieri, Luciano Silveira e Patrícia Alba. Uma grande honra tê-los aqui conosco. Cumprimento o presidente do Conselho Superior da Federação, Humberto Ruga. Em seu nome, cumprimento todos os presidentes, conselheiros, diretores da Federação aqui presentes. Cumprimentar o nosso amigo e ex-presidente da Federação, Ricardo Russovski. Muito obrigado pela parceria, pela presença. Cumprimento a ex-presidente da Federação e presidente do Conselho da Mulher Empreendedora, Simone Leite. Em seu nome, cumprimento a todas as mulheres aqui presentes. Começo algumas palavras. Para nós é uma grande honra ter os nossos deputados federais aqui, nesse momento difícil da história do Rio Grande do Sul, em meio à maior tragédia climática, para falar de um tema tão relevante, né, os desafios dos gaúchos na superação dessa catástrofe. É muito emblemático que a gente tenha conosco aqui 5 deputados federais, de 5 partidos diferentes. Isso é uma demonstração da nossa capacidade de buscar a convergência. A gente pode ter divergências pontuais de opiniões, isso é saudável, é natural, a gente respeita muito essa divergência, é natural na democracia, mas nós temos que ter essa capacidade de encontrar as convergências e, a partir do bom debate no campo das ideias, das nossas divergências, conseguir irmos aí por argumentos melhores do que os nossos, evoluirmos nos nossos posicionamentos. E é isso que a Federação se propõe com esse palco do Tá na Mesa, ao longo de 30 anos, e que a gente vai tentar fazer hoje aqui, tentar identificar quais são as nossas convergências, enquanto gaúchos, para tentar resgatar o futuro da nossa terra, das nossas empresas, resgatar todas as vítimas dessa grande tragédia, para que a gente consiga superar as perdas materiais. Nós tivemos as perdas irreparáveis de entes queridos, de sonhos, de lares, mas ainda nós temos que aproveitar a capacidade empreendedora dos gaúchos para resgatar aquilo que nos é possível, superar as nossas perdas materiais, voltarmos a ser um Estado grande e forte como fomos no passado. Eu não poderia deixar de falar sobre isso. Na semana passada, a Federação se posicionou muito firme contra um projeto de reestruturação de cargos e salários do governo do Estado, que vai ter um impacto bilionário nas contas públicas do Estado do Rio Grande do Sul, em meio à maior tragédia que nós já vivenciamos. É importante dizer aqui, com todo o nosso respeito aos servidores públicos, em especial as forças de segurança pública, com quem a gente anda de braços dados ao longo de décadas, aparelhando as polícias para que elas consigam cumprir o seu trabalho. Aqui não se trata de merecer ou não merecer aumento, se trata de ter ou não ter condições de pagar, de não assumir uma despesa que nós já sabemos que logo ali na frente nós não teremos condições de pagar. Aqui se trata de priorizar as maiores vítimas desta tragédia, que foram as famílias, os trabalhadores que perderam os empregos, os postos de trabalho, as empresas que fecharam, pessoas que não têm a estabilidade do serviço público e não vão ter a renda para se recuperar se não tiverem a mão estendida do governo federal, que deveria estar nos ajudando. E foi dito
por alguns sindicatos e associações que a Federação seria a inimiga das forças de segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul. Mas nós não somos e jamais seremos. O inimigo dos policiais do Estado do Rio Grande do Sul é o mundo do crime, são os bandidos, são os criminosos. Jamais será uma federação de voluntários que trabalha em busca do bem comum. Porque muitos desses sindicatos que não estão com sensibilidade para perceber a gravidade do momento que nós nos encontramos no Estado do Rio Grande do Sul hoje, após essa tragédia, com tantas perdas, são os mesmos sindicatos que por décadas defenderam que um servidor público pudesse se aposentar, e que era justo, com 45, 50 anos de idade, com salário integral, e nós fizemos isso ano após ano, até que o número de inativos fosse maior do que o de ativos, e que nós não tivéssemos mais condições de pagar os salários em dia. E sofremos demais, todos nós gaúchos, sofremos com atrasos de salários de professores públicos, de policiais, de aposentados, sofremos com atraso de serviços básicos de educação, sofremos com atrasos de repasses à saúde, e foi um sacrifício enorme que todos nós fizemos em 2019, inclusive tanto empreendedores que pagaram impostos pesados a mais para tentar pagar esse rombo nas contas públicas, porque para cada servidor que nós aposentamos com 45, 50 anos, para cada policial, cada professor, nós tivemos que contratar um outro. E essa conta ela não para de pé, por mais que pareça justo, que um homem trabalhe, um homem saudável, uma mulher saudável, trabalhe durante 30 anos e seja sustentado pelo resto da sociedade, com salários às vezes altos, de 30, 40, 50 mil reais, pelos próximos 30, 35 anos. Essa conta ela não para de pé, por mais que possa parecer justa. E nós não podemos novamente incorrer em despesas que nós já sabemos que não teremos condições de pagar logo ali na frente. Porque a dívida do Estado do Rio Grande do Sul foi suspensa em meio a essa tragédia, por um motivo mais do que justo, mas ela voltará a ser paga em 2027. E se nós aumentarmos a despesa hoje em valores bilionários, nós já sabemos que vamos atrasar os salários dos servidores públicos, vamos atrasar os repasses à saúde, à educação, a partir de 2027. Nós temos que ter responsabilidade nesse momento, com todo respeito aos servidores, em especial da segurança pública, que nós admiramos, nos orgulhamos das forças policiais gaúchas, andamos de braços dados com eles em todas as cidades do interior, ajudando no que nos é possível, como empresários, com o PSEG, com tudo, mas não é momento, quando trabalhadores perderam as suas casas, os bens que acumularam ao longo de toda a sua vida, que perderam tudo, que perderam a esperança, que estão abandonando a sua terra, não é momento de nós seguirmos cavando um buraco cada vez maior e nos enterrando dentro deste buraco junto com o futuro dos nossos filhos, junto com o futuro do Estado do Rio Grande do Sul, porque essa conta vai ter que parar de pé em algum momento, e essa equação ela só vai fechar quando nós aumentarmos a arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul, e isso não pode ocorrer através do aumento de impostos sobre pessoas que perderam tudo. Nós vamos ter que aumentar a arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul, tornando o Estado um ambiente tão bom para fazer negócios, que a gente consiga atrair e acolher centenas de bilhões de reais de investimentos todos os anos. É a única forma, não é aumentando despesas sem ter arrecadação, sem ter receita. Essa conta não vai parar de pé, e nós já sabemos onde ela vai chegar, porque nós já passamos por isso. Então, com todo respeito aos nossos amigos, servidores públicos, nós vamos fazer esse bom debate no campo das ideias, de forma respeitosa, e vamos fazer oposição, sim, a esse projeto de reestruturação de cargos e salários, que nos parece completamente inoportuno, dividindo a sociedade gaúcha no momento que nós devíamos estar todos de braços dados, compartilhando os mesmos sacrifícios, e não tentando recompor as perdas em cima do prejuízo e do sofrimento dos outros. Então,
faremos o enfrentamento. Se essa votação for na sexta-feira, dia 19, nós estaremos dentro do Parlamento Gaúcho, junto com as vítimas, para que os nossos representantes saibam qual é a opinião de boa parte ou de quase toda a sociedade gaúcha, porque eu acredito que a maior parte das pessoas busca sensatez e bom senso nesse momento dramático que nós vivemos no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Quero convidar, então, ao palco para serem recebidos pelo presidente os deputados federais Alceu Moreira, por favor, deputado, Marcel Van Hatten, Pedro Westphalen, Pompeu de Matos e Tenente Coronel Zuco. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Já vamos começar, então, ouvindo o deputado Alceu Moreira. Cada deputado, se puder fazer uso da palavra, em torno de 8 minutos, né? E aí depois a gente faz um bate-papo entre todos nós. Fique à vontade, pode falar de pé ou sentado, como o senhor preferir. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, meu querido presidente Rodrigo. Obrigado pelo acolhimento, pela amizade. Obrigado a todos os meus colegas parlamentares que estão conosco, pelo prazer da companhia. Saúdo os deputados estaduais em nome do Camosata e da Patrícia, que estão aqui conosco. Todos os empresários que estão aqui conosco, sintam-se saudados. Eu vou direto ao que interessa. Eu vou dizer para vocês o seguinte: catástrofe não pode ser tratada com recurso público pelo rito normal da despesa pública. A catástrofe é muito mais que a emergência. E ela tem que ser tratada com diagnóstico preciso e com dinheiro novo no lugar onde ele tem que estar. Vamos lá. 6 dias depois da catástrofe, hoje tem 74 dias que ela aconteceu, nós já tínhamos o espelho raso sobre qual as alternativas que nós tínhamos, sem o detalhamento, para cada setor. E nós tínhamos para o agro, para aqueles que embarcaram a primeira prorrogação na segunda, e depois embarcaram a segunda na cheia e perderam a safra. Ele prorrogou o primeiro, prorrogou o segundo, está na terceira, e se ele tiver 10 safra plena, com sol e chuva, e da melhor qualidade, ainda assim ele não paga a conta. Para esse, nós temos que ter securitização. Por quê? Porque a securitização isola a dívida passada, libera o crédito livre para ele poder negociar daqui para frente, dá 3 anos de carência, 15 para ele pagar, com fundo de aval e juros subsidiado. Sem isso, ele não volta, ele não consegue. Ele é uma célula mobilizadora do capital do trabalho que não consegue voltar, porque ele não tem capacidade de endividamento. O juro fica muito elevado, porque dinheiro emprestado obedece à lógica do risco. Se o risco é pouco, o juro é baixo. Se o risco é alto, o juro é alto. Tá? Indústria. A indústria que perdeu o seu patrimônio. Aqui no 4º distrito tem indústria, meu querido César Schirmer, que ficou 4 metros debaixo d'água. Tem uma que eu conheço que é de eletrodo, fabricava eletrodo para poder fazer a análise cardíaca. Esse camarada tem um parque de máquinas de aproximadamente 32 milhões de reais e ele precisa refazer por inteiro o parque de máquinas. E ele não tem esse recurso. Esse recurso precisa ser com juros subsidiados, 2 anos de carência e 10 para pagar. Senão ele não consegue. O que sobrou para ele, que é saudável, sobrou o cliente. Ele tem, sua excelência, o cliente. Se ele voltar rapidamente para o mercado, ele se apropria do cliente de novo, que tem a compreensão. Se ele ficar 4 meses fora do mercado, alguém vai tomar o cliente dele e ele nunca mais volta. Porque ele perdeu o patrimônio, perdeu a empresa, a capacidade de fabricar e perdeu o cliente, que é quem oxigenava a viabilização da questão dele. Todo esse diagnóstico foi feito, está claro, disponível no governo para fazer sobre isto. O comércio, da mesma forma.
São CNPJs com realidade absolutamente distintas. Para um supermercado em Sinimbu, a água passou com 8 metros de volume no meio do supermercado, e ele ficou com as paredes do supermercado balançando. Em Sinimbu, 20 dias depois da enchente, se alguém quisesse comprar uma caixa de fósforo na cidade, não tinha onde comprar. Destruiu completamente a cidade. Lá, para cada um deles, tu tem que fazer reposição de patrimônio, senão tu não consegue solucionar aquela questão. No agro, a mesma coisa. Para aqueles que perderam, mas que têm o patrimônio pronto, é só dar securitização e refinanciar. Mas tem aquele que foi embora, o aviário. Foi a pocilga, foi embora o tambo de leite. Tem uma em Cachoeira que tinha 140 vacas de leite e ficou com 3. Um tambo robotizado, ele perdeu inteiro o tambo. Esse tem que fazer reposição de patrimônio e anistiar a dívida, senão ele não volta mais para cá. Os serviços, que a gente normalmente não dá muita bola, o serviço é quase invisível. Aliás, serviços e eventos ficam quase invisíveis. Quando o aeroporto não funciona, o garçom de Gramado não serve a mesa, a cozinheira não cozinha, a camareira não trabalha, o porteiro não veio, o guarda não tem serviço, porque o aeroporto pifou. Os serviços são de grande importância, a empregabilidade dos serviços e os eventos são 40% da mão de obra ocupada no Rio Grande do Sul. Elas estão perdidas. Nós fizemos legislação para isso. O evento, quando tem o rodeio, alguém bota aquela lona, alguém arruma o som do palco, alguém vai buscar os cavalos, alguém faz isso, faz aquilo, todos esse pessoal está ocupado. Sem o evento ele não consegue trabalhar, ele é uma figura invisível que não consegue levar comida para a sua família. O setor público é que paga essa máquina toda com serviços coletivos. E se a arrecadação caiu 30%, ele não consegue o dinheiro, o Estado não tem e não repassa. E não repassando, ele não paga o médico, não paga o guarda, não paga o serviço de limpeza, não paga tudo e mais. Como Porto Alegre, ele tem que pegar 300 milhões de reais para limpar a cidade. E o governo não botou nenhum centavo em Porto Alegre. Aliás, em Porto Alegre, Van Harten, tem água diferente de São Leopoldo, Canoas. As águas de São Leopoldo, de Canoas e Eldorado são diferentes. Aqui o culpado é o Melo. Ali não tem nenhum problema. É só aqui que tem culpado por tudo. Não. Prevenção de cheias, previsão constitucional é do governo federal, não é do município. Prever cheias é do governo federal a função. Ele é que tem que fazer isto. Queria deixar então, pessoal, a solução. Nós, os parlamentares, aprovamos uma medida provisória que estabeleceu o seguinte: fontes de receita para botar o recurso na veia, desregulamenta o gasto público, diz o seguinte: o governo federal está autorizado a gastar no Rio Grande do Sul, com previsão de despesas extraordinárias, causando endividamento, é verdade, mas sem impacto no controle fiscal. Como foi na pandemia? Na pandemia, autorizamos 796 bilhões de reais. O Rio Grande do Sul hoje só precisa 100 a 140 bilhões de reais. É só o Rio Grande do Sul afetado. Por que então, 74 dias depois, desce aviões e aviões com aquele cidadão com a capa da Defesa Civil? Parece a capa do Salvamundo. Eles trazem no discurso milhões de reais, só no discurso. A capa era a capa do Salva Nada. E o dinheiro também não chegou. Nada, absolutamente nada, é só conversa fiada. Vai o senhor Pimenta, e eu não tenho nada contra a pessoa dele, mas ele foi colocado aqui com uma autoridade que governa o governo. Não foi por acaso que o governo pegou um ente público e botou aqui para se transformar na autoridade, que ao invés de nós conversar ministério por ministério, conversaria com ele, e ele faria contato com o governo para buscar a solução. Ao invés de estar fazendo isso, ele está na Alvorada fazendo campanha eleitoral, está em São Leopoldo, está em todos os lugares fazendo campanha eleitoral, e o que é para resolver não resolve. Mas aí ele diz o seguinte no discurso: o Rio Grande do Sul tem 11 bilhões, que foi o perdão da dívida do governo federal. 11 bilhões. Não, ele não tem. Primeiro que o Rio Grande do Sul não estava pagando a dívida sob liminar, não estava pagando nada. Segundo, se ele for pagar agora, ele vai depositar esse dinheiro no fundo, não tem um centavo novo. O Estado está arrecadando 26% a 30% a menos, portanto, esse dinheiro está saindo do nosso caixa, não tem nenhum centavo a menos. Então, comunicar isso é cinismo, desprezo. É uma forma irônica de brincar com o sofrimento das pessoas. É disso que nós estamos falando. Veio dinheiro a fundo com juro baixo, veio, ele diz para todos os meios de comunicação, veio, as empresas podem sacar 100 mil reais.
100 mil reais com juros subsidiado. O dinheiro era alguns milhões, terminou nos primeiros minutos do banco. Mas como é que uma metalúrgica vai se remobilizar com 100 mil reais? Não é que ele não sabe, ele sabe, mas que ele comunica para o grande público, e o grande público não diferencia 100 mil de 100 milhões. Ele está comunicando algo falso. Então, nossa crítica à autoridade constituída do senhor Pimenta é porque 74 dias depois, tudo que ele anuncia no governo do Estado ou é capenga ou é mentira. Os 5.100 reais que a população tinha que receber como remobilizador, até hoje grande parte não recebeu, está em análise. Eles estão pedindo documento para quem perdeu a casa e os documentos e a pessoa não consegue apresentar. Quero concluir dizendo o seguinte, ao final e ao cabo, não me peçam para ser exemplo de qualquer um como os parlamentares. Eu não estou aqui para criticar ninguém. Mas, ao final e ao cabo, o único lugar onde nós temos que buscar o dinheiro é no governo federal. E a ponte não pode ser destruída. Isso não afasta de nós a capacidade crítica, dizendo claramente como se faz para resolver. Mas só quem pode endividar-se e botar dinheiro novo do Rio Grande do Sul é o governo federal. E, portanto, nós, Van Hatten, todos os parlamentares, vamos manter a ponte e a esperança. Mesmo atrasado, talvez o dinheiro chegue. Obrigado. Cumprimentos, deputado Alceu Moreira. Convidar o deputado Marcel Van Hatten, depois Pompeu de Matos. Como o senhor preferir, pode ser no púlpito ou aqui, tanto faz. Bom dia a todos. Eu quero, caro presidente Rodrigo, primeiro agradecer pelo convite e pela iniciativa de reunir aqui 5 deputados federais para tratarmos justamente sobre o pós-calamidade. É fundamental a gente sentir essa acolhida, como, aliás, nós tivemos a Associação Comercial de Porto Alegre, poucas semanas atrás também, estivemos aqui a deputada Anne Ortiz, senador Luiz Carlos Reins e eu, certamente representando todos os demais, e o tom que o deputado Alceu Moreira utilizou aqui é só um pouquinho mais alto do que o anterior, porque já passou mais tempo. E o tempo, como a gente disse naquele dia, se esgotou. Nós estamos realmente num compasso de espera de recursos que não chegam, ou quando são anunciados e encaminhados, são insuficientes, esbarram em barreiras burocráticas, se coloca a culpa em todo mundo, mas não se vê de fato a solução. Essa é uma preocupação enorme que nós temos aqui como gaúchos, porque quando estamos aqui no Rio Grande do Sul, nós sentimos o tamanho da dor das pessoas, nós sentimos o tamanho da aflição de quem perdeu tudo, de quem ainda não conseguiu voltar para casa. Mas quando nós chegamos em Brasília, depois de muito esforço, até com o avião cargueiro nós já voamos, né, deputado Pedro, para conseguir chegar em Brasília, e vocês sabem a situação que nós enfrentamos agora sem o nosso aeroporto aqui, parece que o Rio Grande do Sul está encaminhado, e isso nos preocupa, e preocupa demais. Porque os anúncios são pomposos, os anúncios são feitos no Brasil todo. Aliás, até no Rio de Janeiro, um deputado colega meu de lá mostrou a propaganda do governo federal na rádio no Rio de Janeiro, dizendo que tinha encaminhado bilhões de reais para resolver o Rio Grande do Sul. Em Brasília, parece que o nosso assunto, se não resolvido, está muito bem encaminhado, e nós sabemos que não está. Nós sabemos que não está. As últimas semanas têm sido intensas em fazer com que o Rio Grande do Sul, então, vá a Brasília. E o Rio Grande do Sul tem ido a Brasília, com muito esforço, muita dificuldade, mas as entidades estiveram representadas na semana passada, quando estivemos, inclusive, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e 2 semanas atrás estiveram mais de 300 prefeitos em Brasília, representando os municípios que também sofrem na ponta. Tivemos vereadores, aqui o vereador Ramiro, inclusive, que esteve lá, nós tivemos deputados estaduais, deputado estadual Camozato esteve lá, e uma outra representação da Assembleia da Câmara de Vereadores e de uma série de entidades esteve com o presidente Arthur Lira de manhã e com o presidente Rodrigo Pacheco à tarde. E o que nós sentimos lá, deputado Pedro, deputado Alceu, estiveram conosco nessas audiências, o deputado Pompeu e Zuco também estiveram na parte da manhã com o presidente Arthur Lira. Exatamente aquilo que eu disse ao abrir, que parece que a situação está resolvida. A Câmara dos Deputados, aliás, justiça seja feita, fez um bom trabalho inicial de aprovar celeremente, aliás, o Senado da República também a questão da calamidade, mas uma série de projetos de lei foram aprovados na Câmara, um deles até já foi a sanção, que foi o projeto que propus eu,
com a assinatura de vários parlamentares, para amenizar a questão do setor de eventos, que tinha uma série de atividades agendadas e, como na época da pandemia, não teve como cumprir com os calendários propostos para aqueles que compraram ingressos, e por isso precisavam de um fôlego com a garantia de que os eventos seriam realizados. Além desse exemplo, nós tivemos outros projetos aprovados, mas parados. Dou um exemplo só. A deputada Maria do Rosário e a deputada Gleisi Hoffmann propuseram um projeto de lei para isentar de IPI a linha branca e os móveis para que as pessoas possam reequipar as suas moradias. E foi aprovado, acho que na segunda ou na terceira semana, por unanimidade da Casa, com relatoria do deputado Lucas Edecker, ou seja, proposta de partidos do governo com relatoria de um deputado que é da oposição. Até hoje não foi apreciado pelo Senado. As pessoas já compraram, a maior parte, a geladeira, móveis, quem podia comprou, e infelizmente está parado no Senado. Por quê? Porque se perdeu a noção da urgência. E aí, porque meu tempo é curto, também não tenho muito a acrescentar o que já disse o deputado Alceu Moreira sobre a necessidade de buscar recurso federal e onde está a solução, que é no dinheiro que nós mandamos como gaúchos para o Rio Grande do Sul. Muito mais nós mandamos do que recebemos de volta. O presidente Rodrigo foi brilhante quando falou, inclusive, das dívidas perdoadas de países africanos, recentemente aqui. São mais de 40 bilhões que nós mandamos a mais do que recebemos de volta, o suficiente para, em 2 anos e meio, quitar essa dívida que nós temos aí contratada já lá nos anos 90. Mas o problema é que estamos vivendo de anúncios, estamos buscando sensibilizar o governo. Se o governo não fizer a sua parte, a Câmara e o Senado farão, como fizeram na semana passada, como fizemos, perdão, nós na semana passada na Câmara dos Deputados. Em virtude da mobilização dos gaúchos, aprovamos 4 requerimentos de urgência, para dizer para o governo, estão aprovados esses requerimentos de urgência, se o governo nada fizer até a volta do recesso, nós aqui vamos fazer. Os projetos foram o PERSE Gaúcho, do deputado Alceu Moreira, a reabertura do PERT, da deputada Anne Ortiz, o projeto do deputado Pompeu de Matos para recompor o ICM de estados e municípios, e o projeto do deputado Pedro Westphalen para fazer aquele programa de manutenção, emprego e renda, que até hoje, por birra ideológica, o governo não fez, porque era da época do Bolsonaro, mas não importa se é do Bolsonaro, do Temer, da Dilma, ou mesmo do primeiro governo do Lula, deu certo, vamos aplicar, deu certo na pandemia, vamos aplicar. Agora, sinceramente, me preocupa, quando nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, sabemos as dificuldades, voltamos para Brasília, dizemos para o governo, estamos precisando de dinheiro, me preocupa e me deixa inclusive indignado, chama a atenção dos deputados estaduais presentes, a Patrícia Alba, Camozato, que esteve há pouco, professor Cláudio, Capitão Marte, me preocupa o governador do estado oferecer um projeto de lei que nem se sabe ainda qual é o tamanho do impacto financeiro, muito menos de onde virá o dinheiro, que já não existe, aliás, para pagar a despesa corrente, em regime de urgência para ser aprovado na sexta-feira. Parabéns à Federação por se posicionar, parabéns às entidades empresariais e às demais entidades da sociedade civil que estão dizendo pode ter todo o mérito, mas não é momento, é absolutamente inoportuno. E mais, eu vou acrescentar um ingrediente, presidente, aquilo que muito bem o senhor falou há pouco, isso nos desmoraliza em Brasília. Como eu vou chegar para o presidente da Câmara na volta do recesso, ou para o presidente do Senado e dizer, nós estamos precisando de dinheiro? Mas eu fiquei sabendo que o governador aprovou aumentos. É para pagar isso? Vocês não disseram que tinham outras prioridades? É absolutamente inoportuno, de causar indignação, senhor governador, que esteve do nosso lado com os prefeitos, o vice-governador com os empreendedores, que sabe do drama que as pessoas estão passando e que tem atuado, inclusive, dentro das suas limitações, até para dizer o tanto que está faltando do recurso do federal, e essa semana ele deu um corajoso discurso nesse sentido. Senhor governador, por favor, não nos deixe desmoralizados em Brasília, não faça com que percamos a capacidade de mobilização por recursos para o nosso Estado. E se não der para o governador, se ele não conseguir ter essa consciência para até sexta-feira brecar isso e deixar para outro momento, o que precisa, o que não precisa, vamos discutir melhor, que os deputados estaduais aqui presentes e os demais
da Assembleia Legislativa façam a sua parte e enterrem momentaneamente esse projeto, se for votado na sexta-feira, para que a gente possa voltar a Brasília, do jeito que for, como eu disse, até mesmo de cargueiro, com a cabeça erguida e dizer, nos devolvam o dinheiro que é nosso para quem mais precisa, porque é isso que nós precisamos fazer nesse momento no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Cumprimentos, deputado Marcel, excelente. Deputado Pompeu de Matos, por favor, se quer falar daqui ou de lá, como o senhor preferir. Fique à vontade. Muito bem. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui na Federação, cumprimentar o nosso honrado presidente Rodrigo. Parabéns a ti, a toda a tua diretoria, pela iniciativa, porque mantém vivo o debate aqui no Rio Grande e, de resto, para a gente jogar luzes para fora, para que compreendo que não dá para relativizar a crise no Rio Grande. E não passar a impressão que está tudo bem, que tudo passou, que tudo está voltando ao normal. Não, não. Não voltou, não está voltando, e é preciso ações e atitude. Nesse contexto, é importante que a gente diga assim, logo de saída, que a nossa parte lá em Brasília, nós estamos tentando fazer na Câmara dos Deputados. Eu tenho a honra de estar lá na mesa diretora da Câmara dos Deputados. Ao lado e com o Marcel Van Hatten, nós estamos coordenando uma comissão importante para as perdas do Rio Grande, por conta da tragédia que aqui vivemos. O Alceu faz um trabalho importante na área da agricultura, fundamental. O Pedro Westphal, inclusive, com projetos aprovados. O Zuco, não é diferente, aliás, um projeto aprovado do Zuco, há 2 semanas, cuja a coautoria é minha, porque eu tenho um projeto apensado, mas a iniciativa do projeto, um dos projetos é dele, o outro é meu, mas mostra o protagonismo, ou seja, todos aqueles que estão trabalhando e fazendo a sua parte. E esse drama que nós estamos vivendo aqui, nós não podemos deixar passar como se tivesse resolvido lá, porque nós somos ações efetivas do governo federal. Tem vindo recurso? Tem. Nós não podemos negar que tem. Mas muito aquém daquilo que é necessário, muito aquém daquilo que nós precisamos. Quem agradece, quem reconhece, quem agradece, muito mais merece. A gente reconhece, agradece o tanto que veio. Mas sabe que nós precisamos muito mais. O Rio Grande precisa, merece, necessita e tem direito. Até porque o Rio Grande contribui anualmente com 108 bilhões de arrecadação para a União. Recebe anualmente de volta 45. Então, isso é uma diferença enorme. E agora, na crise, como é que nós vamos manter essa relação? Então, aquilo que foi tem que voltar. O que nós ajudamos, nós precisamos ser ajudados, auxiliados. O Rio Grande, que ajudou tanto o Brasil, precisa do auxílio do Brasil, e o Brasil não pode nos deixar na mão nesta hora. Nesse contexto, cada um dos deputados apresentaram vários projetos. Eu apresentei mais de 40 projetos. E alguns aprovados, o Marcel falou aqui, mas, por exemplo, a linha branca, para zerar o imposto da linha branca, aprovado na Câmara, está no Senado. E o governo destinou 5.100 para comprar a linha branca, as pessoas que perderam. Só que o dinheiro dos 5.100 chega, eles vão comprar a linha branca com imposto quando aprovar no Senado zerar o imposto da linha branca, aí não precisa mais comprar, porque já compraram. Ou seja, a lei não vai ter efeito nenhum. Por quê? Porque demorou. Quem tem fome tem pressa, e nem sempre a fome é de alimento no estômago, é fome de justiça, de coisas corretas. Então, é um equívoco, e nesse ponto o Senado está errado. Nós aprovamos junto com o Marcel Van Hatten, o projeto é dele e meu, para o pessoal dos eventos. Finalmente, felizmente, o Senado aprovou. Eu fico feliz. O projeto do Zuco e meu, aprovamos na Câmara, mas não avançou ainda. Eu tenho um outro projeto que foi aprovado à urgência essa semana, para que a gente possa equilibrar as perdas dos municípios. 20%, 30% da arrecadação os municípios perderam. ICMS, ISS, e esse projeto foi aprovado à urgência, está na pauta para quando voltarmos do recesso, né, Marcel Van Hatten. O Marcel foi importante
no auxílio da aprovação dessa urgência, desse projeto da qual sou autor, exatamente para socorrer os municípios. Mas eu quero dizer que tudo isso está andando muito devagar. Muito devagar. Muito devagar na Câmara, muito devagar no Senado, quero fazer a meia-culpa aqui, e muito mais devagar no governo. Porque parece que dá a impressão que o governo, ele acende, liga o interruptor lá em Brasília, mas não acende a luz aqui no Rio Grande. Tem um curto-circuito, tem um fio desencapado, quando não tem um fio cortado. E nós precisamos repor isso. E eu vou dar um exemplo concreto de que o governo pode agir. A questão das empresas. No governo da Dilma, houveram crises em alguns estados, e esse projeto foi implementado no sentido de que as empresas recebessem um aporte para manter a sua atividade e garantir os empregos. Ganha o empreendedor, o empresário, ganha o trabalhador, ganha o trabalho. Isso foi feito lá atrás. No Michel Temer foi feito também para 1 ou 2 estados. E no governo do presidente Bolsonaro foi feito para todo o Brasil na pandemia. Para que as empresas não quebrassem, para que mantivessem os empregos. Pois está lá o projeto. É só copiar. Ctrl+C, Ctrl+V, como diz a gurizada. Fácil de resolver. No entanto, a coisa não andou, não tem andado, e nós temos reclamado. E temos razões para reclamar, porque nessa hora a empresa, o empreendedor precisa. Assim que precisa reabrir o aeroporto, precisa manter essa empresa. E veja bem, tem empresas que foram afogadas, ficaram embaixo d'água, perderam tudo. E mesmo aquelas que não perderam, têm reflexo. Porque perderam o fornecedor, perderam o consumidor, perderam o cliente, perderam a logística, perderam uma série. Então, é preciso mais do que nunca essa ação efetiva e tem como fazer. Eu pego aqui, deputado Zucco, o projeto de Vossa Excelência e meu sobre a questão da agricultura. Eu não tenho a pretensão que o nosso projeto vá solucionar, mas ele dá um norte. O governo pode, a partir desse projeto, fazer uma medida provisória, adiantar o processo, como a gente diz no cotidiano, política e feijão, é na base da pressão. Então nós temos que manter essa pressão para que isso efetivamente aconteça, para que o governo desperte e a coisa ande, porque efetivamente não tem andado. E eu vou dar aqui um exemplo concreto. O Brasil emprestou dinheiro para a África. Vários países, 8, 10 países da África receberam dinheiro, aporte, socorro do Brasil, dinheiro emprestado. O Brasil emprestou. Passaram anos e o Brasil, diante das crises, enfim, da África, o que fez? É verdade, a Câmara aprovou, e era no governo da presidente Dilma, zerou a dívida com a África, em torno próximo de $1 bilhão. E eu quero dizer que a Câmara, o Senado aprovou, então não foi uma coisa sozinha do governo. E eu acho que tinha mais o que fazer para os nossos irmãos africanos. Só que eu quero dizer que se os nossos irmãos africanos, vizinhos do Oceano Atlântico, lá do outro lado, precisam, necessitarem e tiveram direito, muito mais nós aqui. Porque se o vizinho recebe, quão mais o filho não precisa receber. Então o Rio Grande precisa da união nessa hora. Se deram para os africanos, como é que vão negar para o Rio Grande? Então nós precisamos disso e nós vamos insistir, nós vamos persistir, nós vamos teimar, nós vamos fazer a nossa parte e esse é o nosso compromisso. Por isso esse debate aqui mantém viva, acesa a chama da disposição, da gana, da garra de quem precisa fazer a sua parte no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Governo Federal, para que a gente possa receber o que é nosso. Quem não pede não leva, quem não chora não mama, quem não reclama não ganha. E encerro dizendo assim, presidente, só que nós temos que fazer o dever de casa. Se nós estamos em crise aqui, no Rio Grande, nós não podemos banjar. Porque se nós, no meio da crise, e eu quero que os servidores públicos recebam reajuste, eu acho que eles têm que receber. Eu acho que a Polícia Civil, a Polícia Militar, os professores, as professoras, os servidores, todos precisam. Eu digo assim, mais do que isso, merece. Mas para tudo tem hora. A gente dá tempo ao tempo para que com o tempo tenha tempo, desde não perca tempo, chega o tempo no tempo certo. A gente não pode fazer as coisas do tempo errado, senão nós vamos passar a ideia lá para cima, que está tão bem aqui, que nem precisamos deles de lá, ao ponto que a gente está fazendo coisas aqui, que antes até a gente não fazia. Então, este sinal
não pode ser dado. Isso pega mal para a gente, não vai fazer bem para o Rio Grande e diminui a nossa capacidade de força para exigir, para cobrar aquilo que nós precisamos, que passa a impressão que talvez nem estejamos precisando tanto. Muito obrigado. Cumprimentos, parabéns, deputado Pompeu de Matos, excelente. Deputado Pedro Westphalen. Muito boa tarde a todos. Eu quero dizer que nesse momento que a Federação nos propicia discutir, não deixar arrefecer a gravidade do tema, nós temos que subir 7 andares a pé assim com muita alegria. Quero cumprimentar a todos, porque o momento é de um esforço extra de cada um de nós. Traz aqui parlamentares da mais alta qualidade, tirando eu como exceção. Quero cumprimentar os parlamentares estaduais aqui presentes também, a imprensa presente, num debate que precisa ser resolvido. Se isso que nós passamos no estado do Rio Grande do Sul não é uma tragédia humanitária, eu não conheço tragédia humanitária. Estávamos lá em Bento Gonçalves esses dias, Simone e Rodrigo, onde o relato do prefeito, de uma maneira emocionada, falava sobre isso. Mais de 300 deslizamentos de 1 quilômetro, com mortes, com mata nativa, com parreirais, estradas obstruídas na serra, você não consegue se movimentar até hoje. Se o Rio Grande passou, não há uma tragédia humanitária e merece do governo federal a atenção, porque lá é que está o dinheiro, e nós, através de projetos votados por esses deputados aqui, demos a segurança jurídica para o governo não cometer um crime fiscal e pagar por isso ali na frente, porque ele pode usar o dinheiro, que foi autorizado pela Câmara, sim. O diagnóstico foi feito por todos os segmentos, as nossas federações e a Federação, com vários debates, fizeram o diagnóstico que precisa para o comércio, para os serviços, para a indústria. O setor primário, que tem o líder nosso aqui, o seu Moreira, capitaneando, o Pompeu, e eu sou o seguidor deles lá em Brasília, fez o diagnóstico que é necessário no setor primário, são 3 coisas. É 15 anos de carência, um juros de 3% ao ano, 2 anos de carência e 15 anos para pagar dívida. É isso que é preciso para o Estado, que exportou o que tem de mais importante para o Brasil inteiro, que é o ser humano daqui. O Maranhão, Piauí, Ceará, tem gaúcho lá, colonizou o país e tornou uma potência alimentar no mundo hoje, é uma questão de segurança mundial, o Brasil estar bem. E o Estado, que é a 4ª economia nacional, hoje está na UTI. Os municípios têm o seu diagnóstico, meu caro Zuco, você que faz parte da comissão, com o Alceu, o Marcel preside a comissão externa, que o Pompeu é o relator, eu faço parte de cuidar da saúde dessa comissão, fizeram o seu diagnóstico. O que os municípios precisam? Recomposição do ICMS, que baixou 20%, 30% em todo o Estado, porque a zona produtiva, 94%, foi atingida e diminuiu a arrecadação. E é preciso que haja, não antecipação do ano que vem para cá, não. É recomposição ao fundo perdido. É preciso fazer o fundo, o FPM, ser recomposto também. São 3 coisas que os municípios precisam. E a desvinculação de verbas que já estão no municípios e que têm um destino, por exemplo, de fazer um posto de saúde, mas que naquela cidade precisa ser feita uma estrada. São essas 3 coisas e não foram feitas. Nós temos diagnósticos, eu tenho um projeto aprovado, o 1631, que já tem até a orçamentação desse projeto, é para pagar as instituições de saúde que são conveniadas com o SUS, tem contratualizações, está aprovado já, tem que passar no Senado e ser sancionado imediatamente, até porque esse dinheiro já está orçamentado. Nós temos 13 hospitais debaixo d'água que não funcionaram e vão levar meses para funcionar e precisam receber dinheiro orçamentado. A secretária de Saúde já me disse, aprove esse projeto, pelo amor de Deus, está lá, está no Senado agora. Dinheiro orçamentado. E vai ser pela Câmara, Marcelo, que nós vamos fazer com que haja a solução desses problemas. Agora, não podemos ser atrapalhados. Esse projeto inoportuno agora, desse momento, é inoportuno. Ele é inoportuno do governo do Estado.
Nós não podemos ser atrapalhados. Nós temos, de maneira uníssona, fazer com que as diferenças existentes entre os partidos políticos sirvam de aprendizado na busca da necessidade comum de um Estado que está flagelado. Vamos deixar de lado o nosso orgulho, nós estamos flagelados. O Rio Grande do Sul sofreu uma catástrofe, uma tragédia sem precedentes, a maior do Brasil. Não teve Estado brasileiro que tivesse o que nós tivemos aqui. Cara Patrícia, ontem, naquela audiência pública, lá um desrespeito não ter ninguém do Estado tratando do IP com os hospitais. Não ter ninguém do IP, no momento que nós precisamos, sim. 3.000 instituições de saúde foram atingidas nessa enchente. 3.000 instituições, farmácias, laboratórios, ambulatórios, consultórios, hospitais. Isso não é pouca coisa. E não se recompõe sem que haja uma injeção de dinheiro. Nós precisamos de dinheiro, manda para cá um candidato. Não é correto. Não é correto. Nada contra ninguém. Mas está na hora de nós fazermos com que as coisas cheguem em quem decide e elas sejam decididas, porque nós já temos, eu sou médico. Eu, para tratar um paciente, eu tenho que saber o diagnóstico, para dar uma dosagem que não seja veneno e sim o remédio. Já se sabe o que tem que se fazer. Esse projeto que nós temos aqui, o PERSE, do Alceu Moreira, é um projeto que pega áreas da mais alta importância e já foi feito. É aprovar esse projeto. Eu tenho o 2020, que é o Retorno RS, construído a várias mãos aqui. Não é o Pedro Westphalen. Foram várias mãos que nós construímos um projeto que faz com que haja um relacionamento empregado-empregador com questões previdenciárias para mitigar os grandes problemas que o nosso comércio, a nossa indústria sofreu e que não vai resolver num ano. Passa até por questões trabalhistas de desoneração de folha, de fazer com que haja acordos para férias coletivas, também trato da pessoa física, imposto de renda. Naquelas regiões em que houve o flagelo, houve realmente calamidade, é importante, é necessário que sejam feitas medidas que efetivamente funcionem. Tem um outro projeto meu, 1813, que faz com que aqueles hospitais que ficaram sobrecarregados pela ausência dos que estão sem poder produzir, tenham durante 2 anos, 2 meses e meio a tabela do SUS a ser paga. São Paulo já faz isso, Santa Catarina já faz isso, o Estado não tem como fazer, quem é que tem que fazer? O governo federal. Está aqui a solução, é o 1813, é o 2020, que o Marcel pediu a regime de urgência, eu pedi para o Alceu Moreira, regime de urgência, conseguimos. Pedi, inclusive, a relatoria do projeto do Alceu, e tu pediste a relatoria do meu projeto. O projeto do Pompeu e do deputado Zucco está lá, está aprovado. Então, nesses momentos em que nós temos aqui poucos minutos, já foi me dado cartão amarelo aqui, mas é importante a gente fazer assim a colocação, nós estamos atentos, mas está passando aquele sentimento de solidariedade. Está havendo o sentimento nacional de que o Rio Grande resolveu as suas questões. Não resolveu. Não vai resolver. Está protelando. Daqui a um ano as coisas vão piorar, e vão piorar muito. Está se protelando um ano de empréstimo para os hospitais na Caixa Federal, os juros vão ser acrescidos na prestação daqui a um ano. Não vai resolver. Tem hospital que não está pegando. E assim com a indústria. Então, eu quero agradecer a oportunidade e dizer que nessa sala aqui é uma trincheira de resistência, Rodrigo. Por isso que eu vim aqui hoje, com muita alegria, com muita responsabilidade, para dizer que nós estamos ao lado do Rio Grande. Parabéns à Federação, conto sempre com o deputado Pedro Westphalen. Obrigado. Só, antes eu esqueci de falar, tudo tinha que ter falado, esquecesse, sobre os 7 bilhões para o arroz. Para isso tinha dinheiro. 7 bilhões para o arroz. E o leilão foi feito. O leilão foi feito. Ele foi anulado porque nós gritamos lá em Brasília e não deixamos sair. O leilão estava feito, então o dinheiro tem. Cumprimentos, deputado Pedro, parabéns. Deputado Tenente Coronel Zucco. Presidente, eu fiquei por último com esses craques aí, inclusive com o senhor, quero agradecer. Eu começo
pegando uma frase, né? Mostremos valor, constância nessa ímpia e injusta guerra. Eu queria que cada um de nós avaliássemos o que aconteceu. Eu sei que as narrativas aqui são totalmente verdadeiras, conheço os parlamentares, eles realmente estão lutando diuturnamente, mas nós temos que ser muito franco. Esse desejo de uma ponte de diálogo, ele deve existir quando há um mínimo de respeito com o povo gaúcho. Nós estamos vendo prefeitos desesperados. Eu, efetivamente, estive com o pé na lama, ajudando, salvando pessoas. Vi pessoas comuns, empresários, institutos, entidades, se dedicando. E, ao mesmo tempo, enxerguei de políticos ações de pré-campanha, lançando pré-candidatos à majoritária em 26, seja na esfera federal ou estadual. Eu não vou medir as palavras. Quando eu vejo que nós entregamos 900 milhões de dólares, já dito aqui, para países africanos, quando nós perdoamos dívida de 52 milhões de reais, ou melhor, de dólares para a Bolívia, 12 bilhões para a Venezuela, 600 milhões de dólares, ou 3 bilhões para Cuba, passando aí, como foi dito, de dezenas de bilhões de reais. Qual é a mensagem que a gente passa para a Dona Maria e para o seu Pedro, que lá em Eldorado perderam a casa, o emprego, a dignidade? E o pior, qual é a mensagem para aquelas famílias que perderam o pai, uma mãe ou um filho? Desrespeito com o nosso Estado. Então, como muito bem comentou, nós tínhamos que ter agora dinheiro na veia. A CNM, Confederação Nacional dos Municípios, na apresentação para mais de 100 prefeitos, falou que o que foi muito bem publicitado pelo jornalista ministro Paulo Pimenta, que fala em 40 bilhões, mas que as prefeituras receberam até agora 682. Vamos fazer um cálculo matemático. 682 milhões dividido pelos 470 municípios afetados. É 1 milhão e pouco. Mas vem cá, 1 milhão e pouco para cada município não faz uma ponte, uma escola, um hospital, uma estrada? Imaginem Porto Alegre o que precisa, Canoas o que precisa. Isso é um desrespeito. E aí, falam, mas deputado, tem que cadastrar. Vamos lá, Sistema 2ID, sistema do governo federal para cadastrar. Sabe quantos projetos conseguiram cadastrar todos esses municípios que foram afetados até agora? 300 projetos foram cadastrados, de milhares que estão sendo necessários. Só a prefeitura de Farroupilha necessita 40 milhões. Farroupilha, 40 milhões. Sabe quanto eles receberam? 1 milhão.
2,5% do que eles precisam. E projetos, os deputados federais trabalham. Eu apresentei esse projeto já dito, na área do agro, para perdão da dívida para custeio, para investimento na área do agro, de forma unânime na Câmara, aprovado. Foi para o Senado ontem, um senador do PT pediu vista. E eu clamando nesta mesma Confederação Nacional dos Municípios, para que o governo federal, já que o deputado Zucca é de oposição, tenha o protagonismo, faça uma medida provisória. 74 dias, safras perdidas, casas destruídas. O governador Jorginho Melo, em Santa Catarina, comentou no último evento conservador que teve, que está recebendo centenas de famílias de gaúcho. Centenas de famílias deixaram seus sonhos, suas casas, estão clamando por oportunidade. Nós temos que parar e temos que ter voz muito forte, como foi dito pelo presidente Rodrigo. Temos que levantar esse volume. Qual é a mensagem que a gente passa quando eu, o Marcel, ou os demais parlamentares vão no Lira para pedir urgência por um projeto e o governo estadual propõe, neste momento, uma causa extremamente justa, um aumento salarial? E repito, necessária, coerente, se fosse um Estado que tem condições de ajudar. Enfim, eu quero falar que todos os senhores e senhoras da Federação, todos os cidadãos gaúchos, têm que ter a mensagem simples e, na minha visão, muito coerente. Foi investido na última década em desastres naturais no Brasil cerca de 300 milhões de reais, sendo que o prejuízo é de 30 bilhões de reais. 300 na última década, 30 bilhões de prejuízo. Essa diferença é paga por quem? Por nós, sociedade civil organizada. E por isso que eu quero, nos meus 30 segundos restantes, agradecer todos aqueles que arregaçaram a manga, fizeram a sua parte, estão ajudando e vão reconstruir o Estado do Rio Grande do Sul, porque é o povo pelo povo que vai fazer a diferença. E nós temos que fugir da politicagem e realmente fazer a diferença num país que, infelizmente, pensa mais em eleger o mais do mesmo do que em colocar gestores técnicos e pessoas que querem ajudar a sua sociedade. Quero fazer também uma ressalva, ou melhor, um adendo, e parabenizar e agradecer o governador Tarcísio Gomes de Freitas, que ajudou muito o nosso Estado. Eu tenho muito orgulho de ser amigo dele há 32 anos, e ligava pedindo ajuda, e ele não mediu esforços para ajudar, mandando aeronave, equipes de resgate e todo tipo de ajuda humanitária ao nosso Estado. Bem como quero agradecer aos demais entes da Federação e pedir para que a Federação continue fazendo esse brilhante papel como uma voz ativa da sociedade, porque é com esse tipo de pressão que a gente vai ter algum resultado. Muito obrigado. Cumprimentos, deputado Zucco, excelente, parabéns. Vamos abrir então um bate-papo aqui, queria cumprimentar a todos, não podia ser diferente, é um time de craques aqui, de deputados, se expressam muito bem. Vou começar conversando um bate-papo rápido com o deputado Alceu Moreira, e se cada um pudesse pegar o seu microfone já, né? Eu acho que foi bem dito, e na entrevista coletiva se colocou essa questão,
o governo federal recebe, não recebe, e tem nos recebido a nós da Federação também, e a dificuldade não é essa. Nos ouve, mas não nos escuta, é a impressão que nos dá, porque a gente fala, a gente pede o bem, pede, olha, precisamos que se suspenda o contrato de trabalho com urgência e que os trabalhadores recebam o equivalente ao seguro-desemprego, para que as empresas não demitam, e isso é uma hemorragia, tem que acontecer antes da folha de pagamento. E aí, na véspera do 5º dia útil, vem um anúncio de uma política completamente desconectada daquilo que foi tratado e conversado, embora parecesse que estavam permeáveis os argumentos. A gente pede recursos e daqui a pouco, na contramão de tudo que se pediu, vem 7 bilhões para uma importação de arroz que nos prejudica, não nos ajuda. Então, é uma conversa insana, porque a gente conversa, argumenta, sim, a gente não consegue sentar e construir uma convergência e sair, não nasce uma proposta, olha, eu concordo com esta proposta e defenderei, como ministro Gaúcho, junto a todos, esta proposta que construímos em conjunto com as centrais de trabalhadores, a CUT, a gente sentou com a Federação, com a CUT, com a Força Sindical, construímos uma proposta com 14 itens, entregamos e não conseguimos a adesão do ministro Gaúcho para defender isso perante o governo estadual, perante o ministro do Trabalho. Então, a nossa dificuldade, deputado Alceu e eu, para mim, tem sido essa. A gente senta, mas parece que eles não estão permeáveis. Pedimos, a defesa não sai daqui para lá e volta de lá qualquer coisa que não tem nada a ver com aquilo que a gente pediu e com aquilo que a gente tratou, embasou e diagnosticou. Então, não sei qual é o sentimento de vocês que estão lá em Brasília. Bom, Rodrigo, vamos lá. Quando tu confessa humildemente que tu é incompetente para fazer algo, ao mesmo tempo tu pede ajuda. Se eles pelo menos viessem no microfone e dissessem que nós somos incompetentes para fazer o que foi feito na pandemia, mas vocês nos ajudem, e nós perfeitamente faríamos. Aliás, para poder colocar o recurso, Rossovski, tem que ter um comitê integrado que gere governança e autoridade. Porque para atender a necessidade específica para o CNPJ ou para o CPF, precisa ter uma análise específica de cada caso. Senão tu não tem como passar o dinheiro público. Neste comitê integrado, tem que ter a participação do Ministério Público e do Tribunal de Contas, em todos os comitês. Só esses comitês é que imediatamente põem o dinheiro onde é necessário, porque ele é como se fosse uma analista de crédito. Ele faz a análise das necessidades, olha, em tal coisa para recompor tal coisa precisa tanto. Imediatamente, nós já colocamos, isso é ferramenta de solução. Nós não dá para resolver isso como ente público. Passa pelo Ministério tal, dá o parecer e o outro dá o parecer. Não chega aqui nunca isso. Desregulamenta o gasto público e faz a aplicação do recurso via comitê integrado com uma autoridade constituída e modelo de governança. Pronto, acabou imediatamente, tu vai atendendo em todos os cantos. Então é o seguinte, ou o governo não ouve e não escuta, é porque, na verdade, ele está nos colocando de castigo. Nós estamos de joelho no grão de milho. Tá? Essa é a tese. No fundo, tem uma posição ideológica. Nós somos contrários ao empreendedorismo. Nós queríamos um Estado que o Estado fosse proprietário de tudo. Nós estamos loucos de feliz para ver eles quebrando um por um. Porque, na minha visão, essa é a leitura que está aí, porque sabendo de tudo, tendo toda a forma de fazer e não faz, é porque não quer. Está desregulamentado o recurso, tem a forma de fazer, entregamos tudo, não sai nada. Bom, é porque não quer. Para meu juízo, o Fávaro, o ministro da Agricultura, está chegando aqui amanhã. Parece que, pelo menos isso, vai ter uma medida provisória que, se não atende tudo, atende parcialmente. O que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte, querendo ou não querendo, com toda a análise crítica, a mais ácida que se possa fazer, a fonte continua sendo o governo federal. E nós não podemos desistir de buscar alternativa. Eventos como esse têm que se repetir no Estado em todos os lugares, porque o grito, a força de pressão é que vai fazer eles nos ouvir, mais cedo ou mais tarde. Obrigado. Obrigado. Marcel, na mesma linha, e uma preocupação, levantasse uma preocupação que é uma preocupação muito nossa, sobre a mensagem que o governador está passando quando ele anuncia que é possível aumentar um gasto bilionário, né, que é merecido, não há dúvida,
as forças, não há dúvida que nós reconhecemos as forças policiais que estão dando bons resultados, mas não em meio a uma tragédia em que você tem trabalhadores que perderam tudo, empresários, você tem a arrecadação sendo comprometida e já sabendo que você não vai ter, que nós não teremos condições de honrar com essa despesa como não tivemos no passado. E isso nos preocupou não só pela mensagem para o Brasil inteiro, mas porque foi um momento em que a sociedade vinha toda de braços dados e já houve uma divisão entre a sociedade, entre os servidores públicos e a iniciativa privada, e já começou a beligerância, e a quem interessa dividir o estado do Rio Grande do Sul no meio da maior tragédia? A ninguém deveria interessar. Quer dizer, nós andamos de braços dados a vida inteira com as forças de segurança pública, brigada militar, e de repente são inimigos. Que inimigo? Se não for o crime, quem será o inimigo da brigada militar e da Polícia Civil, né? Então eu te pergunto assim, a tua percepção sobre isso também, sobre o impacto em Brasília, porque isso é uma preocupação nossa, que este seja o argumento para encerrar as promessas de bilhões de reais que sequer chegaram. Essa é uma preocupação enorme nossa, porque é a família endividada que está pedindo empréstimo para os amigos que sabem que não vai ter condição de pagar. Então, quer dizer, fica desmoralizada mesmo a situação. A gente tem... Eu, sinceramente, não acreditei quando me disseram que estavam querendo pautar isso, que o governador encaminharia para a Assembleia. Até agora eu não soube se realmente foi protocolado, porque seria hoje. Anunciou que ontem que faria, que botaria na sexta-feira, e anunciou que seria um impacto de 3 bilhões até 2026, em torno de 1 bilhão e 200, 1 bilhão e meio por ano, mas já sabemos que os vários partidos já vão fazer emendas, no sentido de aumentar, para contemplar outros servidores. Agora já virou uma disputa entre vários setores que não estão sendo atingidos. Agora todo mundo quer tirar um pedaço de um recurso que não existe verba para ele. Esse é o verdadeiro drama e, aliás, parabéns à Federação por estar se manifestando agora, porque é nesse momento de aumento de despesa que as entidades e a sociedade têm de gritar mais, porque a gente vinha se acostumando a falar só quando vinha aumento de imposto, mas aumento de imposto é uma coisa louca dizer isso, eu sou liberal, sou contra qualquer tipo de aumento de imposto, mas é a solução mais barata para qualquer governo para pagar as contas, porque qualquer outra solução é mais cara no médio e no longo prazo. E quando vem o aumento de imposto, é que já aconteceu um aumento de despesa anterior. Então, o momento de abrir a boca e dizer não é quando se propõe um aumento de despesa, como se está fazendo dessa forma agora. Se está falando em impacto, mas é a primeira vez que eu estou ouvindo os números também, porque foi algo completamente nebuloso, e além do impacto, uma coisa é o impacto financeiro, que deveria estar contado nos centavos. Qualquer empresa aqui sabe como é que tem que ser quando você vai fazer uma nova contratação, vai comprar. Se você não olhar certinho qual é o custo que isso vai ter na empresa no médio e no longo prazo, você quebra, é óbvio, né? Porque os custos vão crescendo exponencialmente. Agora, não é só não ter o impacto, é não ter de onde buscar esse recurso. E aí que nós ficamos realmente desmoralizados. Eu espero que não seja aprovado, eu espero que não seja nem protocolado, não tenho a notícia do protocolo ainda, talvez exista uma negociação que eu não conheço, mas para que a gente possa, aí já deixa a convocação para o setor empresarial, que já está se mobilizando para ir para Brasília no dia 25, para que a gente possa ir em condições de estar em Brasília no dia 25, que tem nos ajudado muito isso. As urgências aprovadas já foi reflexo disso. O projeto do Zuco também andou em grande parte por causa disso, apesar de ter sido pedido vista, que é uma coisa que a gente não controla. Por causa da nossa presença em Brasília. A gente vai ter de se acostumar a ir para Brasília para cobrar os poderes daquilo que é nosso de direito. Não tem jeito. Nós, sozinhos, estamos fazendo a nossa parte. Vocês estão vendo aqui até... Estou muito contente com isso, Alceu, porque assim, a gente trabalha, e muita gente acha que político não trabalha, né? Nós estamos aí de domingo a domingo em cima dessa situação aqui, desde que aconteceu a calamidade. Todos nós circulamos o estado todo e ainda damos conta de ir para Brasília. Mas estar aqui com vocês e conversar um pouco sobre isso e tê-los lá em Brasília nos fortalece, nos motiva, reforça essa batalha. Eu espero que esse projeto não seja aprovado, porque isso realmente vai diminuir um tanto a nossa força, é o meu pressentimento. Rodrigo, eu só queria dizer o seguinte, olha, eu preciso de uma análise do meu querido médico, deputado, porque alguém para propor uma coisa dessa em plena catástrofe é um traço de psicopatia. E aí precisa analisar isso, é uma questão médica. A reforma psiquiátrica tem que ser feita. Sabe que, bem na linha, tem uma série eu vou passar para o Pompeu aqui já perto, tem uma série de eventos
mobilização do SOS Agro, vamos fazer em Santa Cruz, na sexta-feira, casualmente, para pedir recursos do governo federal. A mobilização do Arley aqui, que estava aqui agora há pouco, no domingo, nós vamos participar junto com ele, pedir recursos para o governo federal. Isso, talvez tenha mudado para Rio Pardo, não, acho que não era Santa Cruz, então mudou. E a gente vinha nessa linha, e com as centrais sindicais e a força sindical, eles disseram: Rodrigo, tu tem que pedir dinheiro também, nós temos que pedir nesse ofício também para o governo federal, para o governo estadual, não é só o governo federal. Eu digo, mas Guiomar, o governo estadual, o cofre é vítima, perdeu a arrecadação, os municípios, como é que nós vamos pedir para as vítimas, os municípios, o governo estadual? E agora eu tenho que pedir desculpas, porque se tem 3 bilhões de reais para aumentar a despesa, mesmo que merecido, mas não tem para socorrer as vítimas, quer dizer, então tem dinheiro para socorrer, quer dizer, pode aumentar bilhões de reais todos os anos, mas não tem 2 bilhões para dar agora, então ficou incoerente o discurso, e eu não consigo agora, eu não me sinto confortável para fazer manifestação pedindo para o governo federal, sem antes ter enfrentado o governo estadual. Mudou o nosso foco, né? Em uma semana, deputado. Veja bem, nós temos que ter cuidado nessa hora para não passar uma mensagem errada para Brasília. Nós estamos pedindo socorro, nós estamos em calamidade, nós estamos em dificuldade, e se nós aqui passarmos a impressão que a gente pode dispor de um recurso para fazer ajustes, né, dá a impressão que esse dinheiro existe e que estaria até disponível. Então, esse cuidado nós temos que ter, e essa mensagem nós não podemos passar. Isso, inclusive, é ruim para a bancada gaúcha poder trabalhar os temas lá, para nós reivindicarmos em nome do Rio Grande. E eu tenho um olhar assim, na minha percepção, o governo federal, por exemplo, ele sabe bem o que está acontecendo no Rio Grande. Tem consciência muito clara. E algumas coisas eu tenho tentado passar lá, e eu acho que é importante que a gente diga, reafirme, e a Federação, com o poder que tem, com a pluralidade que tem, com a postura, com a coerência que tem, poder caminhar junto. Veja bem, o governo, ele tomou uma atitude de antecipar os recebíveis, ou seja, as pessoas tinham direito a receber Bolsa Família, uma série de ações, o governo antecipou. Isso não ajuda. É bom, é necessário, mas não dá para contabilizar. O governo suspende o que precisa pagar, mas tu não tinha mesmo como pagar, tu não ia pagar. Também não acrescenta. O que nós precisamos nessa hora, nosso Lussovski, que é do Banrisul, nós somos bancários, somos do Banco do Brasil, a gente precisa de dinheiro novo. Se você não tiver dinheiro novo nesse cenário, não adianta. Se não tiver dinheiro que venha implementar ações efetivas para fazer a diferença, nós vamos ficar chovendo no molhado. Ficamos o cachorro correndo atrás do rabo que não alcança nunca. Nós não vamos resolver o nosso problema. E outra, tem que ter dinheiro novo com confiança. Nós temos que entregar dinheiro para os prefeitos. O prefeito não sei o que, é desse partido, daquele partido, não interessa. Se ele não usou bem o dinheiro, tem Tribunal de Contas Estadual, tem Tribunal de Contas Federal, tem o Ministério Público, nós temos que acreditar, nós temos que confiar, nós temos que fazer a roda girar, nós temos que fazer a coisa andar. É isso que eu defendo, é esse o meu olhar, a minha percepção. E vou dar um exemplo concreto, eu gosto sempre de exemplificar. A dívida do Rio Grande para com o Brasil é uma dívida maluca. Lá nós estávamos juntos em 98, quando eu era deputado estadual, eu votei contra o acordo da dívida. E tenho consciência até hoje. Não pelo acordo em si, mas pelos juros que ela impunha. Juro, correção monetária, eu dizia, lembra que eu dizia assim, é o juro, da mãe do juro, do pai do juro, do avô do juro, do primo do juro, do diabo do juro. Eu fazia uma... então, a dívida era de 9,5 bilhões em termos disso, pagamos mais de 50 e devemos quase 100. Ela é impagável, nós não vamos pagar nunca. Aliás, ela é impagável por motivo que não tem como pagar e por outro motivo que nós já, na verdade, já pagamos. Minha percepção. Aí agora, o que o governo fez? 2 atos. O primeiro, suspendeu, zerou o juro da dívida por 3 anos. É positivo, a gente tem que reconhecer isso.
Esse juro é 12 bilhões. 12 bilhões zerou, deputado Schirmer. Nós éramos deputados juntos. 12 bilhões, então, zero para o Rio Grande. Tá bom. Aí ele prorrogou o capital, mandou para o fim da conta. É 11 bilhões. Ou seja, o capital é menor do que o juro. Isso quer dizer que se eu pagar mês a mês, ano a ano, o capital, a minha conta cada vez vai ser maior. Porque o capital é menor do que o juro. Então, é uma conta impagável. Então, isso não adianta. O mínimo que o governo tinha que fazer agora para o Rio Grande é fazer o que fez para a África. Perdoou a dívida da África, que é um vizinho. Ora, se o pai perdoa a dívida do vizinho, como é que não vai perdoar a dívida do filho? Aí, perdoa do vizinho e vai cobrar do filho, mas que pai é esse? Que família é essa? Então está errado essa equação. Então nós temos que deixar muito claro. No mínimo, tinha que perdoar os 11 bilhões do capital e os 12 bilhões do juro. Por 3 anos, que é o valor, o mínimo que tinha que fazer isso. E aí, injetar dinheiro. Eu concluo o raciocínio dizendo assim, imagine a pessoa sofre um acidente. A família está no carro. Um morre, o outro se machuca, o outro está na UTI, é um drama enorme. Tá bem. Aí chega para o melhor vizinho dele, o membro da família dele que sobreviveu e que está bem, diz assim, me ajuda. Diz, não, eu vou te ajudar. Sabe aquela dívida que tu tinha comigo? Eu vou suspender aquela dívida. Sabe o juro daquela outra dívida? Eu vou suspender o juro da dívida. Aí o cara diz, não, te agradeço, muito obrigado. Só que eu tenho que pagar o hospital, eu tenho que pagar a cirurgia, eu preciso de dinheiro novo. Se eu não tiver um dinheiro novo, eu não vou socorrer a minha família. O Rio Grande, para socorrer a família gaúcha, precisa de dinheiro novo. Se não tiver dinheiro novo, não é socorro. E o Brasil tem que se acordar, não há Brasil sem Rio Grande. E para o Brasil ser grande, o Rio Grande tem que ser grande. Agora, se o Brasil apequenar o Rio Grande fica pequeno e o Brasil jamais será grande como deveria e poderia ser. Minha visão. Obrigado, excelente. Deputado Pedro Westphalen, o que o senhor está... Pode fazer suas colocações, já estamos nos encaminhando até... Eu acho que as colocações foram muito bem feitas aqui, foram todas pertinentes, com profundeza, em cima de uma tragédia que nós estamos vivendo. O que eu vejo de grande valia aqui é que tudo que foi dito é verdade. Tudo está acontecendo ou não está acontecendo. E vou frisar o que me preocupa nesse momento, Marcelo. Nós temos a nossa comissão, que você é o presidente, o Pompeu é o relator, que está, a nível nacional, diminuindo o nível de solidariedade. Lá em Brasília, no começo da tragédia, os deputados federais de todos os partidos, do Partido Progressista, cada um mandou R$500 mil da sua cota para o Rio Grande do Sul, que não chegaram, que não vieram ainda, obstáculos que impedem ações mínimas, isso são 25 milhões. Poderiam ser usados, por exemplo, aqui no projeto da bacia hídrica dos Sinos, que não tem ainda projeto de lei, mas não foi liberado ainda. Então, são entraves que nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que o problema do Estado não está resolvido. Por isso, essa iniciativa de trazer aqui deputados comprometidos, e a grande maioria está comprometida em fazer com que esse problema seja resolvido, ela é extremamente necessário e louvável no momento em que, repito aqui, o sentimento de que as coisas estão resolvidas no Brasil cada vez aumenta mais e de que a solidariedade inicial pela tragédia, a água baixou aqui, até aqui tu sente isso em alguns lugares, até de certas pessoas no Rio Grande sente isso aqui. O problema passou. Não passou. Não passou. Então nós temos que fazer o nosso trabalho em trincheiras como essa aqui, com responsabilidade, mas com a firmeza necessária de sentar o pé e compreender que nós precisamos de ajuda. O Estado não sai disso. E, lamentavelmente, existe, sim, politização nesse processo. Não deveria, mas existe. Da nossa parte, não vai haver. Vamos continuar fazendo com que haja uma convergência entre todos, tanto é que aqui o próprio deputado Marcelo citou projetos de opositores nossos, que são bons, têm que ser votados, têm que ser louvados. Eu não vou deixar de conversar com o governo quando for chamado. Hoje à tarde, provavelmente, eu fui chamado a Brasília, não pude ir,
tinha esse compromisso aqui, serão feitos anúncios na área da saúde, que nós fizemos essa reivindicação, não sei em que montante, espero que sejam os que foram pedidos. Hoje à tarde, às 6 da tarde, deverá ter esse, eu pedi para entrar online, Marcelo, mas, na realidade, a gente conversa, expõe, e as coisas não acontecem. Esperamos que amanhã, lá em Rio Pardo, depois de amanhã, o ministro venha com notícias, né, que sejam realmente práticas e efetivas na solução dos problemas que nós temos aqui, que foram claros, foram esclarecidos. Não tem mais o que falar. O diagnóstico está pronto, o que é preciso para o município é isso, para a indústria é isso, para o comércio é aquilo, para os hospitais é esse. Sabe-se o que tem que fazer? O governo tem segurança jurídica para executar, tem que executar e pronto. Muito obrigado, deputado. Eu vou passar para o Zuco para falar um pouco da questão política eleitoral agora. Depois eu vou pedir um microfone para a deputada Patrícia Alba. Eu acho que se puder, que está nos acompanhando ainda, se puder só nos atualizar sobre... Só vou passar primeiro para o Zuco e depois já passo para a deputada. Obrigado, presidente. Eu só quero, depois de tantas explanações que alinham o que a gente está passando, só para vocês entenderem por que a minha posição em relação a esse diálogo ela é muito dificultada. Nós abrimos uma CPI do MST e este governo esvaziou. Para nossa sorte, conseguimos avançar, aprovamos um projeto hoje que faz com que este grupo, na minha visão, criminoso, diminua a sua intensidade de invasões. Nós verificamos que eles queriam comprar arroz asiático. Também propomos uma CPI do MST com 171 assinaturas, conseguimos 160, começaram a pressionar os parlamentares a não assinar. E para vocês terem ideia, o que são esses 7 bilhões? A Federarroz, ela fez um levantamento. 7 bilhões que eles queriam comprar do arroz, que não o gaúcho, dá para 8.434 quilômetros de rodovia, todas as escolas estaduais afetadas, 3.953 moradias populares, a operação do aeroporto, setores de produção, agricultura, pecuária, indústria, comércio, todos os postos de saúde. Esses são os 7 bilhões que eles queriam comprar de países asiáticos. E até agora, falaram que não vão fazer leilão, mas ainda não oficializaram a compra do nosso arroz, o arroz do Rio Grande do Sul. E aí, paralelo a isso, nós enxergamos 3,3 bilhões do governo Lula, maior gasto em diária e passagem, desde 2014. Em um ano, o governo gasta 1 bilhão, neste caso, em viagem. Temos também a PEC, que aumenta o salário de juízes, que avança no Senado e tem ampliação. Enfim, por que é dificultada o nosso diálogo? Porque eles não respeitam a sociedade, não respeitam o gaúcho. A tentativa de diálogo sempre deve existir entre os parlamentares, entre governos de oposição e situação. Agora, quando tu vê uma secretaria, uma agricultura onde se é exonerado diretores, quando tu vê uma SECOM onde temos agora casos gravíssimos de denúncia e onde é se cancelado também licitações envolvendo as empresas de comunicação. E no meio de todo esse absurdo politiqueiro, o Rio Grande do Sul clama por ajuda. E eu repito, o seu ministro, jornalista Paulo Pimenta, divulga em âmbito nacional que o Rio Grande do Sul está recebendo 40 ou 50 bilhões. E isso faz com que, logicamente, no Congresso nós percamos força ao pedir o avanço de urgências, ao solicitar a aprovação de medidas. Esta narrativa que o governo federal está fazendo é muito ruim. E aí vem, objetivamente, o que nosso presidente Rodrigo falou. Precisamos, neste ano de 2024, analisar e verificar essas eleições. Quanto vamos gastar de fundo eleitoral, podendo sim utilizar o mesmo recurso aqui para o nosso Estado. Muito obrigado. Antes das considerações finais, só pedir, bem nessa linha do que se comentou agora,
a coerência entre o que se faz e o que se fala, né? E essa é a dificuldade. A gente está enxergando bilhões de reais disponíveis para uma série de coisas que nós não pedimos e não conseguimos o dinheiro que nós clamamos. E no governo do Estado é a mesma coisa. Pede bilhões porque não tem, mas tem para recompor perdas inflacionárias. Como é que está esse projeto, assim, em 2 minutos, em rápidas palavras, só para passar para as considerações finais, mas qual é a posição desse projeto na Assembleia? Vai à votação, aprova, não aprova? Qual é o seu sentimento, deputado? Pois então, presidente, boa tarde a todos. Só para passar uma informação agora, que foi protocolado o ofício do governador convocando extraordinariamente a Assembleia, ou seja, a pretensão é de fato que nós votemos esses projetos ainda na sexta-feira. Os projetos não foram protocolados na totalidade ainda, eles são grandes, então a Assembleia ainda não colocou no sistema. Mas nós temos aqui, e se me permite rapidamente, presidente, são 3 projetos e chama bastante atenção. Um deles dispõe sobre as atribuições e estruturas da AGERGS, não conseguimos imaginar o sentido. O outro altera a denominação de cargo tributário, de cargo de técnico tributário da Receita e organiza a Procuradoria-Geral do Estado. E o outro, sim, é aquele que institui o quadro de carreiras transversais de nível superior do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul e cria as carreiras, e aí são várias carreiras, enfim, vários cargos. Então, de fato, sim, o governo não recuou da tentativa de colocar esse projeto. O senhor perguntou a respeito de como está o clima na Assembleia. É uma situação complicada, porque como ele traz também aumento de salário, reposição de salário, nós temos na Assembleia partidos que comumente costumam votar a favor, né? Então, nós temos que ficar bem atentos, sim, porque isso passa imediatamente para a votação, como nós estávamos conversando. Protocola hoje e sem passar por comissão nenhuma e por nenhum outro procedimento, vai à votação no plenário. Presidente, só queria deixar essa informação, então. Muito obrigado, deputado. Então, estamos na iminência de comprometer o futuro do Estado do Rio Grande do Sul, aí, deixando o Estado ingovernável para os próximos governos, aumentar a despesa, dar o argumento para o governo encerrar os repasses ao Estado do Rio Grande do Sul, e quando vier a parcela cheia da dívida lá em 2027, a partir de 2027, vamos ter 7 bilhões para pagar e 3... Então, considerações finais em 2 minutos, começo, aí venho de lá para cá. Deputado Alceu, só 2 minutos de considerações finais e já encerramos. Muito obrigado. Pessoal, eu agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês. Eu expressei, naquilo que pude, no tempo que tive, a minha expressão clara com isso. Com relação à catástrofe, nós temos que construir convergências e consensos sobre a catástrofe. Nós, por enquanto, fizemos a operação do dia a dia para chegar até aqui, mas o Estado do Rio Grande do Sul precisa de uma planta de desenvolvimento com projeto de estruturação de governança e autoridade para os próximos 10 e 20 anos. Nós precisamos ter visão longa com o que o Estado precisa fazer daqui para frente. Nós estamos construindo isso, nós vamos construir um evento com isto, porque ninguém, nem o governador, nem quem quer que seja, vai tirar do Rio Grande do Sul a capacidade de pensar conjuntamente a solução dos seus filhos e netos. Nós não arredaremos o pé desse processo. Nós teremos consensos e convergências sobre aquilo que é importante para salvar o Rio Grande do Sul da catástrofe. Quanto ao resto, cada um pense como quiser, faça a eleição como quiser, dê o discurso que bem entenda. Eu só preciso consenso de todas as partes, sobre aquilo que é importante como ferramenta de solução para a catástrofe, o encaminhamento do projeto de desenvolvimento para o Rio Grande do Sul nos próximos 10 e 20 anos. Isso precisa da participação de todos nós, independente do setor que estiver. Que sejamos grandes, maior que o nosso Estado, para não permitir que a mediocridade, a hipocrisia e os traços de psicopatia aniquilem nosso Estado. Obrigado. Uma notícia dessa que a deputada Patrícia trouxe aí, é um balde de água fria, e usando o mesmo utensílio, dá vontade até de chutar o balde também. Porque é muito ruim, a gente está fazendo todo o esforço, a gente está aqui discutindo o tamanho da calamidade, e vem a notícia de que, de fato, foi protocolado,
e mudança em carreiras da Procuradoria-Geral do Estado. Estou sabendo que querem tratar de IRGA também, nesse momento. Quer dizer, não faz o menor sentido. Então, isso dá até um desânimo, né? Porque a gente está aqui tratando de vidas que foram perdidas, de vidas que estão sofrendo, de pessoas que vão levar anos, décadas. Então, tentando recuperar um pouco o otimismo e até me escorando um pouco na fala do deputado Alceu, que tem sido muito correta em todas as manifestações. Ele que é uma pessoa que eu admiro muito, aliás, todos os colegas aqui, o Zuco, o Pompeu, o Pedro, fico muito contente de estar com vocês, admiro muito porque o deputado Alceu tem uma postura, tem uma fala, ele não recua, mas ele, como todos aqui, busca construir. E é isso que a gente precisa, né, Alceu? E do nosso lado a gente está fazendo. Eu lamento que do lado do governo federal, e a gente tem se mantido o máximo possível assim, ainda mais eu como coordenador da Comissão Externa e o Pompeu como relator, o máximo possível distante dessa politicagem, dessa divisão, mas eles nos forçam a nos manifestar porque me parece realmente que é intencional. Quando a gente vê que o aeroporto aqui levou tanto tempo para começar a fazer o que precisava fazer, a gente se dá conta que a verdadeira intenção por trás era muito provavelmente, se não certamente, devolver para a Infraero e fazer os rolos que costumavam fazer e continuam a fazer e voltar a fazer em tantas estatais aí afora. Então, fica aqui a nossa palavra de pelo menos assim ânimo, de que da nossa parte a gente está fazendo as coisas. Eu gostaria de, nesse momento, ser um deputado estadual, mas eu tenho o meu representante lá do Partido Novo, que é o Camozato, e eu espero que as bancadas dos demais partidos hajam para barrar, então, na sexta-feira, esse projeto. Até estaria lá, presidente Rodrigo, para fazer pressão. Mas olha só, não é coincidência. Nós estaremos, talvez todos, não sei, ou se eu sei que vai, eu também já estou confirmado, lá em Rio Pardo para tratar da questão do agro. Quer dizer, no meio desse momento que nós estamos lá para tratar da questão do agro, de gente que está, infelizmente, inclusive, tirando a própria vida, que a gente já tem relatos aí por causa dessa calamidade, a Assembleia está aprovando um projeto desse. Então, quer dizer, não tem o menor cabimento, mas a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho e parabéns à Federação por fazer o dela. Deputado Pedro. Não, lá em Rio Pardo, todos lá, né, Marcelo? Não tem não ir lá. Não tem não ir lá porque o agronegócio, ele é o setor que mais emprega no Brasil e tem em torno dele todo um sistema produtivo de indústria e comércio que, nesse momento, está realmente nos levando a uma situação terrível. Então, é a hora de nós subirmos 7 andares aqui, de irmos a Rio Pardo, de ficarmos em Rio Pardo, de escutarmos o que os produtores têm a falar. Já tem gente se suicidando, porque perdeu tudo. Como diz o Alceu, eles perderam não só a vaca, perderam a terra, e perderam a ordenha, e perderam, inclusive, a casa. Eles não têm o que fazer. E preciso a necessidade de injeção de dinheiro. Nós somos de origem dos nossos avós aqui, que enfrentaram guerras onde vieram da Itália, da Alemanha, africanos, portugueses, aqui encontraram as piores condições possíveis no Rio Grande do Sul e venceram. Mas, nesse momento, com toda essa história que nos foi passada e que nos fez muito fortes, e nos fez fazer com que houvesse hoje um Brasil que é uma potência mundial no setor alimentar, no setor metal mecânico, no setor de precisão da agricultura. Com tudo isso, nós não temos capacidade de sair do atoleiro se não houver injeção de dinheiro do governo federal. Não há capacidade, não há condição nenhuma, não tem condição. O Rio Grande não sai disso se não houver uma sensibilização. Por isso, essas mobilizações, elas têm que ser muito firmes, nós temos que ser muito fortes, mas a nossa história e a nossa tradição não vai nos tirar desse processo. Se não houver dinheiro novo, e os diagnósticos foram feitos, já falei dos municípios, da indústria, do comércio, do setor primário, o que é preciso ser feito para esse Estado não perder o que está perdendo agora, que são os nossos cidadãos, homens e mulheres, que vão sair daqui para investir em outros estados, que nós estamos completamente sem condições de, por nós mesmos, com toda essa história, com toda essa tradição, com toda essa resiliência, nós não temos condições de sair. Por isso, essas ações de trazer parlamentares da qualidade do Pompeu, do Zuco, do Alceu, do Van Hatten, realmente ela é muito importante para nos manter mobilizados. E também, quando convocados a Brasília, tem que ir lá, porque as idas a Brasília dos prefeitos e a ida a Brasília dos empresários foram fundamentais
para unir Câmara e Senado em torno de projetos que de lá, eu tenho certeza, que é da Câmara e do Senado que haverão de sair as soluções para o governo federal. Nós não deixaremos de bradar as vozes da tribuna, porque é dali que nós defendemos e os recursos e avanços da sociedade acontecem ou não acontecem. Mas precisamos dos respaldos dos senhores aí, nesse e estamos tendo incondicionalmente. Muito obrigado, Rodrigo. Parabéns. Muito obrigado, Pompeu, por favor. Muito obrigado. Obrigado, presidente Rodrigo. Obrigado à Federação. Obrigado a todos aqueles que tiveram a oportunidade de estar aqui. Meus colegas deputados, tanto o Alceu, Van Hatt, o Pedro e o Zuco. E dizer assim, para finalizar, presidente, que nós temos procurado, e nesse caso o Marcelo Van Hatt e eu, na comissão especial que trata exatamente das enchentes do Rio Grande do Sul, fazer um bom debate, um bom embate, com clareza, com transparência, sem absolutamente nenhum radicalismo, nem para um nem para outro lado. Até porque a enchente, a tragédia, ela não escolhe se tu é pobre, rico, paisano, milico, se é dessa ou daquela religião, desse ou daquele partido, se tu és da direita ou da esquerda. Ela bate em todas. É verdade que nós temos viés, olhares de como fazer os enfrentamentos? Tem sim, tem como tapar o sol com a peneira. Mas a gente precisa ser justo, razoável, equilibrado nessa hora, e esse equilíbrio é fundamental. E vou dar um exemplo, a questão do arroz. O governo se dispôs a comprar arroz. Eu não vejo nenhum problema em importar arroz. Aliás, o Rio Grande importa arroz no governo do Lula, no primeiro governo, do Fernando Henrique já importava arroz. Importou no governo do Lula, da Dilma, importou no governo do Temer, importou no governo do Bolsonaro. Só que quem importou não foi o governo. Quem importou foi o importador. Agora o governo inovou para ele importar. Bom, é algo diferente, que não é cotidiano e que não tem a minha compreensão. E eu fui na tribuna e disse isso. E falei firme, não tem a minha compreensão. Por que o governo vai importar arroz? Então importa cebola, arroz, milho, feijão, carne, pão. Quer dizer, não é o processo, não é a missão do governo. Então, está certo, errado, a gente tem que dizer. Tem que ter a altivez, a clareza, a coragem, a disposição, a gana, a garra para fazer. E eu faço isso com muito equilíbrio. Eu acho que isso que é necessário nessa hora. Isso nos dá mais autoridade, mais autonomia para a gente chegar lá, cobrar, exigir com responsabilidade e com seriedade. Eu sou brasileiro. Com muita honra eu sou brasileiro, não sem antes ser gaúcho. O Brasil precisa do Rio Grande e o Rio Grande sempre compareceu. Agora, quando o Rio Grande precisa, o Brasil tem que comparecer. E tem vindo pouco. Muito aquém do que a gente merece, do que a gente precisa, do que a gente necessita, do que a gente, enfim, está a reivindicar. E é uma reivindicação extremamente justa, porque nós estamos precisando, nós estamos em crise. Nós não precisamos ser farroupilhas para subir para as coxilhas, para pedir para o Brasil. Agora, a gente tem que ter dentro da gente a coragem suficiente, a disposição, a gana, a garra de exigir o que é nosso, o que nos pertence e o que o Rio Grande merece nessa hora. Por isso, a minha posição muito clara lá em Brasília, dizendo que a gente diz aqui o que faz lá. Porque tem gente que acende uma vela para Deus, outra para o diabo. A de Deus, ele apaga e do diabo deixa queimando. Isso não pode ser. Nós temos que ter lado nessa hora. E nosso lado, nesse embate, nesse debate, nessa discussão, o nosso lado é o Rio Grande e o povo gaúcho. Muito obrigado. Obrigado, cumprimentos. Deputado Zuco. Quero agradecer, presidente Rodrigo, agradecer a todos que permaneceram até agora. A minha reflexão é o que nós estamos passando de mensagem para a sociedade. Na esfera estadual, um possível projeto que vai trazer ainda mais gasto no momento de dor. A falta de prevenção. Prevenção é mais caro. Ou melhor, prevenção é mais barato que remediar. Precisávamos de plano de contingência, de planejamento estratégico, de sistema de alerta. Já tivemos um problema ano passado, perdemos 54 vidas. O que foi feito depois? O que foi investido em defesa civil? Qual é a mensagem que os gestores estão passando? Qual é a mensagem que o governo federal está passando na medida dos escândalos, dos leilões, das licitações,
da falta de respeito, da narrativa de comunicação. E aí vem o poder da imprensa. Porque a imprensa não mostra o que está acontecendo. Que dos 40 bilhões não chegou um. Por quê? E eu quero parabenizar a Federação. A Farsul teve um papel muito importante na questão do leilão do arroz. E a Federação está tendo um papel muito importante mostrando o que deve ser feito. O seu vídeo, presidente, eu recebi do nosso presidente Bolsonaro. Quero lhe dizer que aquela sua fala, mostrando que nós já ajudamos outras nações, agora é a vez deste governo federal ajudar o nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado à Federação e a todos os senhores e senhoras. Muito obrigado a todos vocês. Uma grande honra para nós da Federação ter aí 5 representantes de 5 partidos aí com essa capacidade de convergência. Parabéns, muito obrigado. A cadeia de valor das indústrias do plástico e da química gera mais de 45 mil empregos, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Estado. E tudo isso começa com a Braskem, no Polo Petroquímico de Triunfo. Braskem, presente no dia a dia dos gaúchos, gerando produtos e riquezas para o Rio Grande do Sul. Temos orgulho em fazer parte da sua vida. Já parou para pensar com quantas pessoas você está realmente conectado? E com quantos negócios? Há mais de 6 décadas, a CDL Porto Alegre trabalha para ser um vetor de transformações vantajosas para todos, aproximando clientes e lojistas, empreendedores e representantes de diversos órgãos, profissionais e membros da comunidade. São diversos serviços e especialistas que contribuem na evolução das milhares de empresas representadas pela CDL Porto Alegre e sua rede de entidades parceiras, criando um fluxo de informação que protege quem compra e quem vende. Um elo entre as empresas de diversos setores